Aí eu queria juntar um pouco sobre os aspectos da criança que come mal. Esse é um tema tão importante que já há alguns anos a gente tem trabalhado com ele e inclusive já foi fruto de programas de televisão. Nós temos hoje desde a criança que não come até o adulto que não come, e um dos aspectos que a gente trabalhou foi com esse reality com a Globo no ano de 2013. Durante um período longo, nós acompanhamos com a nossa equipe um grupo de crianças que não comiam, e foi um aspecto bastante interessante para chamar a atenção sobre esse problema. Nós sabemos que a criança que não come, ela pode ter quase sempre uma dicotomia. Ela pode ter um problema de não comer por um problema orgânico, que é uma coisa relativamente frequente, mas que não é a causa mais frequente da criança que não come. São várias doenças, desde problemas locais na boca até problemas respiratórios, alérgicos, intolerâncias, asmas. Qualquer problema que interfira com a forma que a criança coma, nós podemos ter uma dificuldade alimentar. O outro lado, nós temos as relações comportamentais. São aquelas crianças que têm um comportamento relativo à alimentação, como negativismo, distração. Ela não quer comer, ou ela não gosta de comer, ou ela não tem interesse, ou ela foi mal educada, ou ela não teve uma relação adequada com algum nutriente, com algum alimento, com alguma posição, com alguma postura, com algum local onde ela está comendo. Essas duas relações quase sempre se somam, e é muito difícil, muitas vezes, separar individualmente uma criança da outra. Classicamente, nós temos alguns grupos de crianças que não comem. A criança, por exemplo, que é seletiva, e a criança que tem baixo apetite. A criança seletiva é aquela que se recusa a comer determinados tipos de alimentos, determinadas preparações, determinados alimentos com cores específicas, com sabores específicos, texturas ou consistências diferentes do que ela gosta. Essa coisa pode ser desde uma escolha pequena. Eu gosto de não comer um determinado vegetal, mas eu como outros, até chegar a aspectos graves, onde eu restringo grandes grupos de alimentos que são bastante importantes, que vão ter consequências muito mais complexas. O seletivo sensorial talvez é o tipo mais complexo que a gente tem do seletivo, que é uma criança que come muito pouca variedade. Eles são muito rígidos na sua preferência, eles preferem alimentos líquidos, ou algumas vezes eles preferem alimentos só sólidos, só crocantes, de alguma cor específica, só de uma determinada marca, de uma determinada forma de preparo. E eles não têm muito interesse nos alimentos, comem muito lentamente, algumas vezes são ruminantes e têm um comportamento mais evitativo. O outro grupo é o grupo que diminui o apetite. Normalmente pode ser desde fases da vida onde nós diminuímos o apetite, até um sinal de alguma doença mais grave ou de alguma situação que está complicada para as nossas crianças. Todas essas duas situações se relacionam com algumas consequências. E as consequências que nós temos que avaliar são principalmente as preocupações que os pais têm, que normalmente está aqui nesse quadrinho. Será que meu filho vai ficar doente? Será que ele não vai crescer? Será que ele vai ter algum problema emocional? Será que ele não vai ter inteligência? E esse é o aspecto que os profissionais de saúde se preocupam: crescimento, desenvolvimento e imunidade. Essas condições têm que ser avaliadas cuidadosamente, porque essas repercussões podem ser múltiplas. Numa revisão que nós já trabalhamos há algum tempo atrás, nós avaliamos que quase sempre o não comer leva a repercussões na recusa de alguns alimentos, como frutas, verduras, legumes e lácteos, algumas vezes carne. Isso gera carência de vitaminas e minerais, baixo aporte de cálcio, de fibra, baixo consumo de algumas refeições, pulam refeições e acabam tendo algumas carências. E essas carências podem ser tanto psicossociais, que estão muito relacionados com a alimentação, como, por exemplo, eu posso ter um relacionamento familiar ou até social inadequado. Eu não consigo me relacionar bem com festas, com restaurantes, com hotéis, com acampamentos, com visitas. Eu posso ter mais dificuldade de ter um desenvolvimento social, emocional, ter uma maior negatividade. Isso me gera insegurança, eu me adapto pior em relação às diferentes consequências. Essas pessoas podem acabar tendo complicações futuras, como maior ansiedade, depressão, agressividade, manias e até chegar a distúrbios como o toque e alguns problemas de transtornos de atividade. Mas o que nos preocupa realmente nos dias de hoje é exatamente que essas crianças que comem mal, elas podem ter problemas no crescimento.
e um excesso de peso e obesidade, porque elas têm uma alimentação seletiva muito direcionada para aqueles alimentos que elas gostam e que provavelmente têm uma maior quantidade de gordura, de sal e açúcar, que são os alimentos que lhes dão prazer. Isso tem sim uma repercussão importante, por exemplo, no nosso ambulatório, que é um ambulatório só de dificuldades alimentares, no SENDA, do Instituto Pense, nós temos quase 40% das nossas crianças têm algum grau de crescimento ou desenvolvimento inadequado. E a maior parte delas são para excesso. Eu tenho uma quantidade maior de crianças com excesso de peso do que crianças com baixo peso, como a gente imaginaria ao princípio. Eu pensaria assim, será que realmente comer pouco leva a baixo apetite, baixo crescimento e baixa estatura? Não, leva exatamente, na maior parte das vezes, ao contrário. E isso é uma coisa que nos chama bastante atenção. Por isso que nós temos que lembrar, crianças com excesso de peso têm mais dificuldades alimentares? Sim, porque elas têm mais restrição, principalmente frutas, legumes, verduras, elas são muito mais seletivas, elas comem mais rapidamente, elas têm uma mordida maior e por isso elas têm maior mastigação, mas elas têm menos sensorialização desse alimento. Elas compensam mais e elas têm, normalmente, reflexos de serem frutos de um estilo parental, na maior parte das vezes, de pais permissivos, não envolvidos ou muito controladores ou autoritários. Do ponto de vista contrário, será que as crianças com dificuldades alimentares têm mais excesso de peso? O que a gente vê é que as crianças com dificuldade alimentar têm mais tendência a excesso de peso do que baixo peso, como eu disse para vocês, dificilmente tem algum sinal clínico de desnutrição visível, os pais não percebem esse ganho de peso ou erros alimentares, eles comem preferencialmente mais alimentos que são mais palatáveis, comem sem atenção ou lentamente, eles beliscam mais, ingerem mais bebidas e lácteos, e os pais são normalmente aqueles que são mais permissivos, não envolvidos ou autoritários. E aí a gente fica pensando, será que eu tenho necessidade de algum tratamento? Sim, porque essas crianças consomem poucos alimentos adequados, consomem menos fibras, vitaminas e minerais, mesmo ela comendo muito. E elas podem até necessitar algum tipo de complementação, suplementos ou tratar individualmente essas carências. Lembrar principalmente cálcio, ferro, vitaminas e minerais. Então, lembrar que a seletividade exagerada leva à utilização de grupos de alimentos que não são presentes na nossa alimentação, levam a hábitos alimentares inadequados e famílias com padrões incorretos.